Muito bem, momentos de nós conversarmos juntos sobre a palavra de Deus e juntos recebermos de Deus. Temos falado sobre o atuar do Espírito, a unção de Deus, a capacitação divina, que nós cremos que é o que Deus quer fazer nos dias de hoje, avivar a sua obra, pelo seu poder, fortalecer a igreja. E uma das áreas é a palavra, como eu já falei, e o outro ponto também que é indispensável junto com a palavra é a manifestação do sobrenatural de Deus, os milagres. O apóstolo Paulo, inclusive, falava sobre demonstração do Espírito e do poder de Deus. Queridos, quando nós vamos falar sobre os atos sobrenaturais de Deus, os sinais, os milagres, nós estamos falando de algo que acontece desde o Antigo Testamento. Você vê os milagres, o Mar Vermelho, você vê Davi, você vê Sansão, você vê Gideão, Você vê vários sinais, você vê com os profetas Elias, Eliseu, Você vê muitos milagres na Escritura desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento você tem ali, a partir da manifestação da vinda de Cristo, a graça de Deus, Você tem os milagres no ministério de Jesus e também no Novo Testamento você tem os milagres no livro de Atos, onde a igreja começou a manifestação do amor e do poder de Deus. Milagres são atos sobrenaturais. Para nós, para Deus é o seu natural. Deus, ele é poderoso, Então os milagres são muito importantes, queridos, porque eles manifestam o poder de Deus, assim, a presença de Deus, mostram a existência de Deus como um Deus soberano e poderoso e também mostram o amor de Deus pelas pessoas. Quando Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder, ele andou fazendo bem no poder de Deus, abençoando as pessoas. Poderíamos contar inúmeros testemunhos de milagres que o Senhor fez, expressando o seu amor e o seu poder também nos dias de hoje, conosco mesmo em nosso ministério. Porque eu quero afirmar que os milagres são para hoje. Os milagres não salvam, eles não produzem a salvação. Os milagres são manifestações de quem salva. Mas os milagres feitos no nome do Senhor Jesus apontam para Jesus, glorificam a Deus e apontam para Jesus como caminho, como verdade e também como vida. Os milagres realmente eles fazem uma coisa também, eles quebram barreiras, eles abrem caminhos, Eles tiram pessoas de um contexto de uma resistência espiritual. Quando você vai para o livro de Atos, desde os milagres do início ali do capítulo 2, do capítulo 3 de Atos, você tem também a cura de Enéas, que é uma cura que chama atenção na região de Lida e Sarona. As pessoas, depois de verem Enéas curado, um homem que era paralítico há 8 anos, se converteram. Você tem também o milagre daquele coxo que estava em Listra, que ele é curado também pelo apóstolo Paulo, e a região também toda ela é influenciada, e atingida pelo poder de Deus. Os milagres são promessas de Deus que ele deu para a pregação do evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E ele fala: e esses sinais acompanharão aqueles que creem. E aí ele vai falando: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, os milagres acompanham a pregação do evangelho. Os milagres acompanham a evangelização. Porque você vai ver depois que os apóstolos pregando o evangelho, no versículo 19, versículo 20, diz que o Senhor Jesus confirmou a mensagem deles através de sinais. Então a nossa experiência também ela é vasta nesse sentido, na obra de evangelização, de vermos o Senhor Jesus abençoando, o Senhor Jesus realmente fazendo maravilhas e fazendo milagres aonde as pessoas se converteram a Ele. Agora, os milagres não são somente para a obra da evangelização. Os milagres são também para um todo. A pregação,
a evangelização e o ensino. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, preste bem atenção, e pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Nós entendemos aqui nesse texto de Mateus 4, 23 e 24, que Jesus estava pregando, trazendo aqui, uma palavra de proclamação sobre a salvação, sobre o reino, e ele estava também ensinando. Então, nós temos que entender que tanto no proclamarmos o evangelho, na pregação para a salvação, como no ensino, a verdade vai ser revelada. E sendo a verdade revelada, a luz vai resplandecer sobre as trevas. E a luz resplandecendo sobre as trevas, os benefícios da luz, os benefícios de Deus, vão abençoar as pessoas. E uma coisa importante, então, salientarmos que os milagres que vêm desde o Antigo Testamento, eles realmente acompanharam, a igreja na sua história também, no começo, ali no livro de Atos, mas os milagres estiveram com o Senhor Jesus. Os milagres não são um invento para os dias de hoje, não é um marketing da igreja. Os milagres são a manifestação do poder de Deus e estiveram em Jesus. Em Atos 2:22 diz que: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Como vocês mesmos sabem. Significa, Jesus foi um varão aprovado por Deus, Deus se manifestou através dele, com sinais de prodígios e maravilhas, como todos sabiam. E também nós vamos colocar que os milagres, aí na sequência, no começo da igreja, eles aconteceram também. Em Atos 2:43, na sequência, no 42, o que fala no 42? Que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes, ao Senhor. Aqui é Atos 5:12, E a multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns. E o 2:43 em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, e eu relatei aqui, quando eles se reuniam, os apóstolos, de comum acordo com a igreja, no pórtico de Salomão, e também quando Pedro passava e a sombra dele curava. Então, os milagres, eles acompanharam os apóstolos, acompanharam também os diáconos. Estevão foi um homem ungido, cheio do Espírito. Filipe, em Samaria também, teve muitas manifestações do poder de Deus, sinais e prodígios e maravilhas. Então, os milagres, queridos, eles devem fazer parte, porque eles também manifestam na igreja, os feitos de Deus, e também expressam que a igreja está ganhando de Deus, inclusive tendo os dons do Espírito Santo. Os milagres podem ser em diferentes áreas e de diferentes maneiras. Isso é uma coisa importante. Vamos dar um exemplo como foram os milagres do ministério de Jesus. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, ele caminha sobre as águas. Um ato inédito, ninguém nunca tinha visto isso e ninguém esperava que seria possível. Jesus caminha sobre as águas, ao ponto que os discípulos se assustaram e acharam que ele era um fantasma. A multiplicação dos pães também está em Mateus 14, 13. Depois nós temos mais uma outra vez, quando nós vimos na Bíblia uma segunda multiplicação sendo repetida. Então, multiplicação de pães. 5 pães, 2 peixes, alimentam-se uma multidão com mais de 5.000 homens, mulheres e crianças. Jesus, para pagar os impostos, pagar a taxa dele e o imposto de Pedro, ele orienta Pedro para pescar com anzol ali no mar da Galileia, e um peixe vem com moedas na boca para pagar o imposto. Tempestade. Jesus acalmou uma tempestade.
nós temos várias passagens bíblicas, Mateus 8, temos Marcos capítulo 4, quando Jesus ele está, né, dormindo com os discípulos no barco, vem uma tempestade, ele é acordado e ele acalma a tempestade. João capítulo 2 fala da transformação de água em vinho. Para quem acha assim que milagres é só uma área ou outra, não, milagres é a manifestação de um Deus poderoso que pode fazer além do que podemos pedir ou pensar. Muito importante isso. É a expressão da natureza divina. A ressurreição do filho da viúva. Lucas 7, 11. A ressurreição de uma pessoa. Ressurreição da filha de Jairo. Marcos 5, 35. A ressurreição de Lázaro, né? João 11, 43. E aí nós poderíamos colocar muitas outras curas e muitas outras libertações. Eu só quero voltar, quando eu citei João 2 sobre a transformação da água em vinho, que eu acho assim que é muito importante nós ficarmos olhando, porque aqui diz que o Senhor deu início aos seus milagres e os discípulos passaram a crer nele. Esse milagre trouxe um benefício, ele abençoou a festa, né? Abençoou o casamento, chamou a atenção de todos, mas ele serviu para uma coisa também. Serviu para fortalecer a fé dos discípulos que estavam com Jesus. Então, amados, os milagres, quando feitos através da igreja, tanto na proclamação como na edificação, eles fortalecem a fé da igreja. Eles animam a igreja. É Deus, né? É a glória de Deus se manifestando. Então, os milagres também demonstram o interesse, né, pelas pessoas. As pessoas se sentem valorizadas. Quando aquele homem que vivia entre os túmulos foi liberto, né, no capítulo 5 de Marcos, ele foi liberto daquela possessão, daquela atadura que ele tinha, ele se sentiu valorizado, ele se sentiu amado. Quando Jesus está indo embora, ele quis ir embora com Jesus. Ele disse: Senhor, me leva contigo, eu quero ir junto, né? Eu quero ir, eu quero estar contigo. Então, agora, os milagres, eles abençoam também as pessoas que estão ministrando. Eu quero chamar a atenção sobre isso, senão você que está me ouvindo, meu irmão, vai cair naquela situação e naquela visão religiosa que não está fácil pregar o evangelho, não é fácil, olha só, né? Só luta. Tem desafios ao pregarmos o evangelho. Paulo mesmo disse: a nós foi dado não só o crer, mas também o padecer. Mas os milagres acompanham também e beneficiam os que pregam o evangelho. Paulo, por exemplo, ele ora pela cura de Epafrodito, que tinha adoecido mortalmente, e diz que Deus, né, acolheu, socorreu Epafrodito e também a Paulo para que eles não tivessem tristeza sobre tristeza. Então aqui nós temos um colega de Paulo sendo curado e Paulo sendo abençoado. Nós temos Pedro recebendo a bênção, né? Jesus curando a sogra dele, né? Então nós que pregamos o evangelho temos que crer que não somente nós somos um canal para a manifestação de Deus, né? Como também nós somos abençoados e devemos crer no sobrenatural de Deus para a nossa vida. Quando diz em Atos capítulo 12 que Pedro estava preso, né? Mas fala que havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Então, e um anjo foi e abriu a prisão e Pedro foi solto. Então, nós temos aqui um milagre também, trazendo um livramento para o apóstolo Pedro. Então, é muito importante também nós trazemos o terremoto que teve quando Paulo e Silas estavam orando e cantando. Houve um terremoto, onde as prisões ali, as cadeias, tudo caíram. Então, Deus faz milagres para aqueles que ministram também. Nós não somos somente instrumento e canal, mas Deus nos abençoa. Por exemplo, o próprio Elias, quando se escondeu nas cavernas, o Senhor socorreu, né, Elias, de que jeito? Com os corvos, né? Mandou ali também os corvos socorrê-lo. Então, nós temos visto pastores nossos, pastores de várias denominações, irmãos que trabalham, serem abençoados e curados. E não se esquecendo que os discípulos, os apóstolos, estavam prestes a morrer afogados no meio de uma tempestade, aonde Jesus estava ali, né? E realmente
aconteceu um milagre livrando os apóstolos também. Então, os milagres, eles são a manifestação do poder de Deus. Os milagres não são uma inovação da obra. Os milagres não são virtudes de homens, não são talentos, são atos sobrenaturais realizados pelo poder do Espírito Santo. Nenhum homem na sua natureza, nenhuma mente humana tem poder de produzir milagres. Não é o homem que produz o milagre. Os milagres são manifestações de Deus. Por isso que os milagres também eles devem glorificar a Deus. Agora, eu vejo uma coisa muito importante. Nós cremos numa palavra viva e poderosa e também orarmos e pedimos que Deus faça os seus feitos, que Deus faça os seus milagres. Porque nós vamos entender que se Deus é criador, se Deus é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais. Diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto podemos pedir ou pensar conforme o seu poder que opera em nós. Nós temos que entender que esse é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele é o resultado de um ato divino, quando Deus, pelo seu Espírito, ele envolve uma virgem e essa virgem torna-se mãe, sem ter contato com homem algum. Então a gente prega hoje um Evangelho de fé para a salvação e perdão de pecados e às vezes não crê nos milagres, no sobrenatural. No capítulo 5 do livro de Lucas, a partir do verso 17, nós temos a cura daquele homem, que ele era um paralítico que foi trazido por 4 colegas e o colocaram por cima do telhado na frente de Jesus. Diz que Jesus, vendo a fé deles, disse para o homem: homem, os teus pecados são perdoados. Naquele momento houve uma resistência e disseram: mas quem é esse homem para perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus disse lá: para que vocês saibam que eu tenho poder sobre a terra para perdoar pecados. Ele fala para o homem: levanta e anda. E o homem levanta e é totalmente curado e pode andar. Deixa eu chamar a atenção sobre um ponto naqueles dias e para os dias de hoje. Ali se admitia Jesus curar os enfermos. Ali se aceitava os milagres feitos por Deus através da vida dele. Mas não se aceitava ele para perdoar pecados. Hoje, praticamente no mundo todo, se aceita, pelo menos no meio do cristianismo, existe um fundamento básico: a graça. A salvação é pela graça, o perdão de pecados. Então todo mundo aceita hoje no meio cristão que a salvação, o perdão de nossos pecados é somente em Jesus Cristo. Mas hoje é o inverso daquela época. Nós aceitamos hoje então o Jesus Salvador e Perdoador, mas não estamos mais ministrando o Jesus Cristo que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aquele que está conosco, que faz prodígios, que faz milagres. Quando Pedro ministra a cura de Enéas, Pedro diz 2 pontos importantes. Quando ele fala: Enéas, Jesus Cristo te cura. Ele está dizendo o seguinte: Enéas, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou e Ele é poderoso. E Ele te cura porque Ele pode e está conosco. Então, quando diz a Bíblia que nós nos reunimos e devemos nos reunir no nome do Senhor Jesus, nós temos a promessa de Jesus que falou para nós, que quando nós fizéssemos isso, Ele estaria no nosso meio. E amados, se Jesus está no nosso meio, não somos nós, mas é Ele conosco. Para Ele, nada é impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.